No Shabbat Shalom, sejam novamente muito bem-vindos a nosso canal aqui da Beit Sarrapanim. Meu nome é Marco Rodrigues, estamos aqui direto de Portugal, fazendo todo o trabalho aqui em Portugal, restaurando as raízes. Hoje, nesse dia, que é o dia de Portugal e das comunidades portuguesas ao redor do mundo, né? Dia 10 de junho. E nós celebramos aí também a nossa língua portuguesa nesse dia, né? Então, todas as comunidades que falam português nos países de língua africana, nos países africanos de língua portuguesa, nos países no Brasil, aqui em Portugal, em todas as pequenas comunidades que temos também de imigrantes em vários países. Então, hoje é o nosso dia. E nada melhor do que falar na nossa língua sobre a Paraxá Beá Aloterra, né? Até um nomezinho comprido, um nomezinho, para quem não conhece hebraico, até difícil de falar, mas que quer dizer quando vocês acenderem, que está falando ali sobre a menorá do templo. Está falando ali especificamente a paraxá que começa em números 8. Ontem falamos um pouquinho no nosso programa Boi Calá, na Rabatemi Português, no canal da Rabatemi Português, falamos sobre idade, falamos principalmente sobre o início do trabalho ali dos levitas, né, sobre a faixa etária. E hoje nós vamos falar sobre uma parte muito especial nessa Paraxá Beá Aloterra, que é o caso dos nuns, da letra nun, que é uma letra do alfabeto hebraico, que está invertido. Se você pega um rolo da Torá, isso na sua Bíblia você não vai conseguir enxergar, né? Se você pegar a sua Bíblia, vai estar traduzido em português, não vai ter isso lá. Mas tem algumas particularidades no rolo da Torá, assim como o Aleph pequeno, como em Vaikra, no livro de Vaikra, quando você começa para achar Vaikra, você tem um Aleph pequeno. Aqui você tem uma particularidade que é um Nun, a letra Nun invertida, que a gente vai mostrar agora no próximo slide. Esse caso é chamado de Nunim Hafurim, quer dizer que é um Nun reverso, né, invertido. E ele está numa passagem bem peculiar. Se vocês estão vendo, aqui tem um Nun no início aqui e tem outro Nun aqui no final de uma passagem, dessa passagem aqui, desse texto em hebraico. E o que quer dizer essa passagem? Né? Ela está falando, essa passagem, justamente, números 10, de 35 até 36, né? Que muitas pessoas que já foram num serviço de uma sinagoga, qualquer sinagoga, seja sinagoga messiânica, seja sinagoga ortodoxa, qualquer tipo de sinagoga, a gente canta isso toda vez que a gente retira a Torá da arca, né, ou do Aron HaKodesh, que é a arca sagrada, e coloca a Torá de volta nessa arca, que é aquele trechinho que a gente canta. Vai Ribin Soaron, vai Omer Moshe. É justamente quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Interessante que essa passagem que a gente lê e faz, essa até canta ela no serviço, quando a gente está depositando a arca de volta, a gente lê esse trecho final, e quando a gente está retirando a arca para o serviço da Torá, a gente canta esse trecho, o início desse trecho. O interessante é por que esses sinais gráficos, essas diferenças que há na Torá, né? Tudo tem um motivo, nada é à toa, nada é ao acaso, né? Tudo, na verdade, é explicado. E o interessante é que ela é conectada diretamente com algo que a gente já vai ver, que fala do Messias, fala dessa esperança do Messias, né? Quando a gente fala da Torá, principalmente no meio messiânico, muitas pessoas já devem ter visto, já devem ter ouvido falar sobre, falar, Yeshua é a Torá viva. Então, quando a gente está falando de ir a Torá adiante e afugentar os nossos inimigos, é como próprio a gente estivesse clamando, invocando Yeshua, e ali nossos inimigos se dissipariam, né? E quando fala volta para os milhares e milhares de Israel, está falando o quê? Está falando não só para Israel, mas está falando a todos aqueles que iriam se juntar a Israel no futuro, né? Mas eu quero hoje falar um pouquinho mais sobre o que o
o que tem por detrás desse num invertido, porque não é uma letra num normal, né? A letra num, ela é para o outro lado, e ela tá invertida, tá virada, tá de cabeça para baixo, né? E houve muita discussão, houve muitos comentários dos rabinos, das pessoas que fizeram ali, interpretaram os escritos e sábios de Israel. Um desses comentários está lá no Talmud, lá no Tratado de Shabat, no 116a, começa em 115b e vai para o 116a, toda a discussão. E como sempre, onde tem 3 judeus a 50 opiniões, né? Não poderia ser uma opinião unânime. Então, eles discutiram a possibilidade do que poderia ser esse num invertido, né? A primeira das propostas, né, foi uma proposta feita até por Yehudá Hanassi, que foi justamente quem compilou a Mishnah, né, aquele início ali, quando estava naquela iminência da destruição do templo, e começou, depois de destruído o templo, o segundo templo, começou a transcrever toda a tradição oral para não se perder, porque eles estavam ali não só destruindo, sendo destruído o templo, mas também sendo levados para o exílio. Então, existiu essa preocupação dessa tradição oral, dessa tradição que passava dessa relação judaica, que é de mestre e discípulo, de estar ali transcrito o que significavam aquelas coisas, né? Qual é a interpretação correta de certos versículos da Torá, que a gente não sabe só pela Torá propriamente dita, né? Então, lá, a opinião de Yehudá Hanassi para essas letras num invertidas, né? Ele coloca como ali fosse um trecho especial, ou praticamente como se fosse naquele trecho tivesse a sabedoria de um livro inteiro da Torá, né? Muito engraçado que a Torá, ela tem 5 livros, mas se você pensar bem, todas as coisas de Deus, todas as coisas até proféticas falando sobre o eterno, está muito pautada, enraizada no número 7. E Yehudá Hanassi é da opinião seguinte, que esse trecho de números 10, ali, aquele trecho específico que está entre os dois num, é justamente como se fosse um próprio livro da Torá. Então, ele fez uma divisão sobre isso, e nessa discussão do Tratado de Shabat cita, né, que inclusive Provérbios 9:1, que a sabedoria construiu a sua casa e esculpiu para si 7 colunas, e essas 7 colunas seriam 7 livros da Torá. Mas a gente só tem 5 livros, a gente já vai ver o que Yehudá Hanassi pensou mais um pouquinho. E a segunda opinião é a opinião de Shimon ben Gamaliel. Gamaliel, que era da família, era neto, a gente pode até fazer uma conexão direta, quem era discípulo de Gamaliel, não desse Gamaliel, mas quem era discípulo do pai ou do avô de Gamaliel, era Rav Shaul, o apóstolo Paulo, né? Ele era um discípulo de Gamaliel. Então, para vocês verem como está tudo muito conectado com a nossa história, está muito conectado com o meio ali dos primeiros crentes em Yeshua, né? E a opinião dele era que aquele trecho específico entre os dois num, as duas letras num, era para uma demarcação para separar números 10:33 e 11:1. Por quê? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu já vou até resumir aqui para vocês de uma forma falada do que é, mas eu vou falar isso de uma forma gráfica para ficar mais fácil de vocês entenderem. O 10:33 e o 11:1 é como se fossem dois momentos ruins, quase que momentos de reclamação, ou de que o povo de Israel virou as costas para tudo aquilo que estava recebendo, né? No 10:33 fala sobre que eles estavam 3 dias partindo da montanha do Senhor, e o Shimon ben Gamaliel faz uma
uma equiparação dessa palavra do monte do Senhor com o que se tornaram ou se viraram contra o Senhor, né? Que deram as costas para o Senhor. E 11:1, a gente já começa a ver o início de toda aquela reclamação de que nós não temos carne, que nós vamos morrer no deserto, por que você nos trouxe para o deserto? Começa toda aquela uma sucessão de reclamações, uma sucessão de queixas, uma sucessão de reclamação contra Moisés, contra aqueles líderes que estavam ali e contra o próprio Eterno, né? Então, voltando para a gente colocar aí de uma forma explícita, de uma forma fácil de entender qual foram essas duas visões sobre essa passagem do Num virado, desses Nuns invertidos. A visão de Yehudá Hanassi era que seriam 7 livros da Torá. Lembra da passagem de Provérbios 9:1? Como esses 7 livros da Torá fossem essas 7 colunas, né, em que a sabedoria está pautada. E seria essa divisão de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números antes dessa passagem dos Nuns invertidos, a passagem dos Nuns invertidos, e depois continuaria o resto de Números e Deuteronômio. Então, teriam 7 livros da Torá. A outra opinião, que é a opinião de Shimon Ben Gamaliel, era justamente sobre aquele trecho estava ali, mas que no futuro ele seria colocado no local correto. Ele estava ali, vamos dizer ali, emprestado naquele lugar só para fazer aquela separação, mas que no futuro, quando o Mashiach vier, ele vai colocar esse trecho no lugar correto. Mais uma visão também que eu achei muito interessante, uma comparação, esse trecho de Números 10, 35, 36, faz justamente, na visão de Shimon Ben Gamaliel, uma separação, como eu falei antes. E é meio que como uma montanha russa, né? Quando você está lá em cima no topo, você está subindo, você tem o recebimento da Torá, tem todas as maravilhas que acontecem, tem as divisões, tem a investidura dos Leviim, tem tudo subindo, tudo você ascendendo, tudo do bom e do melhor e subindo, cada vez mais. E chega nesse ponto, que é o ponto máximo, é o ápice. É justamente o ápice que é Números 10, 35, 36. Que é justamente quando a arca se levantava, né? Aquele trecho está se referindo um pouquinho antes, está falando sobre a ordem de como cada tribo saía, as trombetas tocavam, as trombetas de prata tocavam, e as tribos se levantavam para sair, cada um na sua ordem, e as tribos, as famílias dos levitas desmontavam o tabernáculo e levavam cada um seus objetos. Então existia uma ordem, e quando a arca levantava, aí você tinha esse trecho de Números 10, 35, 36. Interessante que é justamente o ponto máximo, é como se fosse na montanha-russa, e depois disso vem o quê? Só descida, só a gritaria, né? Só quando você está naquele desespero, e só reclamação, e só pensando o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. Então, tem essa comparação, como se fosse realmente uma montanha-russa, e a passagem do trecho de ascendendo, descendendo, e o topo, né? Tanto que vai culminar, né? Existe até uma interpretação sobre essas passagens e tudo mais, que Moisés, né, até nos comentários os comentaristas falam sobre isso, que Moisés poderia, e o povo de Israel poderia milagrosamente entrar na Terra Prometida em 3 dias. Só que eles levaram 40 anos do deserto, né? Em 3 dias, se Moshe tivesse entrado na Terra, ele teria construído o templo, e o templo duraria para sempre. Tão grande era a glória que Moisés tinha, tão grande era a proximidade que Moisés tinha, e o Mashiach viria logo ali em diante, estaria reinando sobre Sião, estaria reinando sobre o povo de Israel diretamente. Mas, pelas reclamações, por tudo que houve, e começou esse movimento descendente, que vai culminar num grande, vamos dizer, o grande motivo disso não ter acontecido, que é em Números 13, que é na próxima Paraxá,
é quando fala do pecado dos espias, né? Dos espias que deram um mau relatório, né? Só tiveram 2 que deram um bom relatório, todos os outros deram relatórios péssimos, mas você vê justamente já calcada ali na cabeça do povo de Israel essa reclamação, todo esse pensamento negativo, é justamente o que afastou eles, eles tiveram que ficar peregrinando 40 anos no deserto. E uma relação muito interessante, que a gente não estamos voltando ao Shacharit, aqui quando nós fazemos aqui a nossa palavra, antes nós nos reunimos também para estudar e para fazer o Shacharit, que é o serviço da manhã de Shabat. Nós aprendemos sobre como o povo de Israel recebe o Shabat no Boi Kalá, nós aprendemos como o povo de Israel celebra a manhã de Shabat com Shacharit, né? E nós falamos sempre sobre o Ashrei. O Ashrei, que é justamente já era comum você ler, você tinha os salmos que começa com o Salmo 84 e o 144, que é o Ashrei, e depois vai para a leitura do Salmo de Davi, que é o Salmo 145, né? E o Ashrei quer dizer, a palavra Ashrei quer dizer, literalmente, quer dizer feliz, né? Mas muitas das nossas Bíblias, até eu peguei uma tradução de propósito em português, que fala que Ashrei é bem-aventurado. Bem-aventurados são os que habitam em tua casa, pois te louvarão continuamente. Sei lá, Salmo 84, 5. E o bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Feliz é o povo cujo Deus é Adonai, como diz o Salmo 144, 15. Então, já existia essa forma do Ashrei desde a época ali de Yeshua, né? Você tinha esses salmos eram cantados, eram recantados. Então, muito interessante que fala a palavra bem-aventurados. E isso lembra de vocês alguma coisa? Alguma passagem da Brit Hadashah que nós falamos sobre pessoas bem-aventuradas, né? Mas antes da gente entrar nisso, o Ashrei, como eu falei, ele é introduzido por esses dois versículos, o Salmo 84, 5, 144, 15. E em seguida, o Ashrei começa com Tehillah David e começa um salmo, que é o Salmo 145, que ele é lido, que ele é como se fosse ele é um acróstico, né? Ele é frases formadas desde o Aleph até o Tav. Se vocês veem aí no 3, no 4, no 5, no 3 é o Tehillah David, no 4 já começa Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei. Então, ele vai seguindo o alfabeto hebraico e para cada verso, para cada versículo, vocês veem que é uma letra no alfabeto hebraico. Se discorre uma frase, um versículo, em cima de cada letra do alfabeto hebraico. Mas o mais interessante é que no Ashrei não tem a letra Nun. Ele vai do Mem ao Samer. Ele pula a letra Nun, né? E o interessante do Ashrei é isso, que ele, como pula a letra Nun, e a gente está falando hoje da letra Nun, a letra Nun significa tem muita profundidade do entendimento da letra Nun, né? O Ashrei, quando você fala do Ashrei, do bem-aventurado, bem-aventurado lembra o que no Novo Testamento, como eu estava falando? Lembra do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, dependendo da tradução, né? Foi um sermão que Yeshua fez citando 9 bem-aventuranças. Quando você vê em Mateus 5, você vê ele citando 9 bem-aventuranças. Bem-aventurados, ou feliz é aquele, dependendo da tradução, né? Feliz é os que choram, feliz tem uma profundidade imensa e é muito conhecida a questão do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Mas hoje eu queria pegar um aspecto interessante, porque a montanha onde foi dado o monte, onde foi feito esse sermão, é um monte que muitas pessoas visitam hoje Israel. Há inclusive uma igreja foi construída em cima desse monte. É um monte que é chamado em português o Monte das Bem-aventuranças. Vocês podem ver aí no YouTube, tem vários guias, várias pessoas mostrando o Monte das Bem-aventuranças. Mas o nome em hebraico desse monte
é o Har Nahum, até porque está próximo de Kafar Nahum, né? O Har Nahum, Nahum quer dizer Monte do Consolo, Monte do Consolador. Muito interessante que Yeshua trouxe uma mensagem de consolo ali para aquele povo. E justamente Nahum, que quer dizer consolo, começa com que letra? Com a letra Nun. Então, o que tudo isso significa, gente? O que a gente pode tirar disso tudo? Vocês veem que o Ashrei está ligado, essas palavras, né, do bem-aventurado, está ligado diretamente a essa letra, que é a letra Nun. A letra Nun que está ali nesse trecho, virada, né, invertida, que no futuro, o que aconteceria? O Mashiach viria para justamente levantar o tabernáculo caído de Davi. Ele viria justamente para colocar essas letras Nun em seus lugares. Essas letras Nuns que estão caídas, que estão viradas, até a letra Nun no alfabeto hebraico. Quando você vai estudar sobre a letra Nun, você aprende que Nun é um sinônimo de humildade, que está denotando o próprio Mashiach, que seria o Inon. Quando você separa Inon, que é um dos nomes do Mashiach, você vê que é o Yud e o Nun, você vê que tem a humildade no Mashiach. O Mashiach tinha que ser humilde, tinha que ser uma pessoa realmente que teria uma linguagem que só falaria com muitos, falaria com os eruditos, mas falaria também com o povo, com o comum, com os discípulos, aqueles que estavam seguindo, né? E muito interessante também, a letra Nun, quando você pega o nome Nun da letra, em aramaico, que era a língua comum ali na época de Yeshua, Nun significa peixe. Então você vê todas essas relações do peixe, do pescador, dos pescadores que foram chamados, né? Você vê essa relação do peixe virado, né? O Nun virado, que seria aqueles caídos que Yeshua veio para levantar os caídos, né? E também o Nun, a letra Nun é a 14ª letra do alfabeto hebraico. 14, que é na Gemátria, se você pegar o nome de David, soma 14. E você vê essa relação da letra Nun, e os sábios que falam sobre a letra Nun, eles falam que Nun está diretamente ligado ao quê? Ao reino, ao Malhut, né? Ao reino do Eterno, né? Então, que foi a grande mensagem no Sermão do Monte, foi o Nun, foi o Malhut, o reino dos céus, né? O que seria necessário para que o reino dos céus viesse e se estabelecesse, né? E isso para cumprir o quê? Yeshua veio para cumprir justamente essa virada do Nun, essa volta. E outra coisa interessante antes da gente encerrar é o seguinte: quantas foram os bem-aventurados ali, o Ashrei de Yeshua, né? Yeshua veio para completar aquele Nun que estava faltando no Ashrei. Mas quantos foram os Ashrei, os bem-aventurados, as bem-aventuranças que Yeshua falou no Sermão do Monte? Foram 9. Agora, olha que interessante, vocês sabem quantos Nun virado, esse símbolo do Nun virado, existe no Tanar? Na Torá, só existem esses dois, que é de Números 10, 35, 36. Mas no Tanar todo, existem 9 Nuns virados. São esses dois da Torá, do Números 10, e em Salmos 107 nós temos exatamente 7 Nuns virados. Ou seja, Yeshua estava vindo para restaurar esses Nuns, para justamente virar, através do Ashrei, através da bem-aventurança, fazer o que estava caído se levantar, o que estava caído tornar a vida. Justamente o que se fala sobre, quando fala sobre a arca ir adiante, quando essa passagem sobre a arca ir adiante, seus inimigos seriam dissipados, não estariam mais ali. E quando a arca retornasse para miríades e miríades, para milhares e milhares de Israel,
quando fala desse retorno que é da palavra shuv, né? Fala retorna, é shuv, que está falando ali, é um convite, não só aqueles que estavam ali na casa de Israel, mas todos aqueles que no futuro iriam se juntar à casa de Israel. Existe esse comentário sobre, ali está falando não só sobre as pessoas da casa de Israel, mas sobre a profecia futura de que muitas nações, porque milhares e milhares não é só a casa de Israel, mas miríades é muita gente que se juntariam à casa de Israel. O que vai culminar com o nosso trecho final, que é justamente a promessa de que muitas nações, e nós lemos esse trecho, e nós cantamos esse trecho, quando nós cantamos, justamente quando retiramos a Torá da arca, como eu estava falando, para fazer o cortejo da Torá, para fazer o serviço da Torá, começamos lá com Vairi bin Soaron, que é o Números 10:35, mas termina não em Números 10:35, quando nós estamos retirando a arca, termina com Miqueias 4:2. E de Miqueias 4:2, nós, quando fazemos esse cortejo da Torá, só lemos que Mitzion Tetze Torá, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, que Mitzion Tetze Torá, Udvar Adonai Birushalayim. Só lemos isso, certo? Mas só que esse versículo começa da seguinte forma: muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus, ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Ou seja, essa é a mensagem. Yeshua veio para que todo o povo de Israel, sim, todo o povo de Israel tivesse seu virado, para que seus caminhos, que estavam caminhos de perdição, em caminhos virados, em caminhos reversos, eles tomassem o rumo correto, que é o rumo da Torá, porque a arca, se vocês lembram dos elementos que estavam dentro da arca, eram justamente os elementos que falavam justamente sobre os milagres do Eterno e sobre a vontade do Eterno de habitar no meio do povo, de estar a tua Torá, a sua palavra no meio do povo. Mas muito mais do que isso, Yeshua veio para permitir essa retificação, essa entrada também de muitas das nações que vão peregrinar junto da casa de Israel, aprender junto com Israel, subir ao templo do Deus de Jacó e ao monte do Senhor para aprender que de Sião sai a lei. E a palavra de Deus, a lei, a Torá viva, com certeza, sem dúvidas, é Yeshua, que nos conduz a Torá, que nos conduz, que nos faz o movimento de techuvá, de chuva, de retorno à Torá. Então, esse é o grande mistério desses 9 nuns que temos, desses 2 nuns invertidos, desses 9 nuns invertidos do Tanar e do Ashrei, que é o Ashrei de Yeshua, né? Que é as bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, como nós conhecemos. Então, essa era a mensagem de hoje. Um Shabbat Shalom e até a próxima semana.